Paz do Senhor, igreja. Amém. Estou feliz por estar aqui com vocês. Amém. Já faz bastante tempo, a idade vai chegando e a gente não se lembra muito das datas, né? Pelo menos eu. Não posso generalizar, mas pelo menos eu. A gente sente a memória, às vezes, falhando um pouquinho. Estou feliz de estar aqui. Recebi o convite do meu amigo Gil, pastor Aldair, né? Adeir, prazer, pastor. Porque diz que a memória vai falhando, né? É um pastor que eu aprendi a amar muito, pastor José Bento. Eu conheci ele aqui nessa congregação, ele me colocou um amor tão grande pela vida do pastor José Bento, no meu coração, grande homem de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos filhos do Senhor, porque quem dá pastores para a igreja é Deus. Deus é quem escolhe os seus servos. Eu estou feliz pela vida de cada um de vocês. Meus irmãos, antes de ler a palavra, eu quero pedir perdão, meu amigo. O senhor sempre mandando mensagem, eu cometi um erro, marquei dois compromissos no mesmo dia. O senhor me compreendeu, me perdoou, me suportou e ainda confiou de me trazer aqui. Então, sem palavras para agradecer a Deus por essa comunhão, por essa amizade. Eu estou me controlando aqui, irmãos, porque o Espírito Santo falou algo muito forte no meu coração para eu compartilhar com vocês aqui. Eu sei que Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Então, antes de pregar, eu quero louvar a Deus pelo privilégio de estar aqui. Pelo privilégio de estar aqui. Desde que o Senhor me chamou, Ele me abriu a porta da palavra para eu pregar, e eu tenho andado em muitos lugares por aí pela misericórdia de Deus. Porque a gente não é nada, a gente só é servo. A gente só é chamado para servir a igreja do Senhor, para servir o povo do Senhor. Eu tenho visto tantas coisas e eu falo isso com muito respeito à igreja. Não estou falando dessa igreja, estou falando da igreja de modo geral. Em alguns lugares que a gente vai, a gente fica triste. A gente vê tanta coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus acontecendo. Mas todas as vezes que eu entro nessa congregação, eu estou falando isso não é para te emocionar. Eu me sinto abraçado pelo Espírito Santo quando eu entro aqui. Louvado seja o nome de Jesus. E hoje não foi diferente. Eu cheguei aqui, vocês já estavam louvando. Peço perdão pelo meu atraso, eu precisei passar na minha igreja e deixar minha filha lá, que ela tem compromisso lá na igreja. E o meu pastor me chamou no escritório para conversar comigo, mandou eu trazer a saudação para vocês, pastor. Eu estou aqui debaixo da bênção do meu pastor, não estou aqui em rebelião, não, estou aqui debaixo da obediência. E o Senhor quebrantou o meu coração de uma forma muito poderosa aqui nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus. E como diz o servo de Deus, quando Jesus manifesta a presença dele, alguma coisa ele faz no nosso meio. E eu quero louvar a Deus pela vida dessa banda. Muita graça de Deus na vida de vocês, dos vocalistas, dos músicos. Glória a Deus pela vida de vocês. Tem muita gente cantando por aí, mas Jesus só está procurando os adoradores. Ele ainda continua procurando adoradores. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Não é fácil. Não é fácil ser chamado para louvar, né, irmão? Não é fácil. A gente enfrenta muitas batalhas, muitas lutas, mas vale a pena a gente estar aqui na presença do Todo-Poderoso. Que Deus nos conserve assim, debaixo dessa graça, desse compromisso, deste respeito com a igreja, desta sensibilidade para levar a igreja à presença de Deus através da adoração, porque Deus habita em meio aos louvores. Aleluia! E no canto dos seus santos, Deus manifesta a sua presença. Não desanime, não pare. Glória a Jesus. Talvez os irmãos aqui da congregação estão tão acostumados a ver vocês tocando e cantando, adorando a Deus,
Mas eu que venho aqui de vez em quando e passo bastante tempo para voltar, fico até com saudade dos meus amigos aqui. Toda vez que eu entro nesse lugar, eu vejo a qualidade do louvor que vocês oferecem a Deus. Então eu preciso publicar isso nessa noite e falar algo com muito temor, mas em um tom de humor e de brincadeira. Vão cantar bonito assim lá no céu, viu? Porque é para lá que a igreja está indo, não é? Glória! Glória a Jesus! Glória, glória! Glória ao nosso Deus! Vamos ler a palavra do Senhor no livro do Apocalipse. É a palavra que Deus pôs no meu coração. É um texto que os irmãos têm decorado. Apocalipse capítulo 3. Mas eu faço questão de ler junto com a igreja. E lembrar aqui, João, a leitura oficial foi feita, a primeira leitura, João capítulo 16. 15 e 16. Vamos lá. Vamos ler novamente. Porque eu falei, Jesus, essa é a palavra, e o Senhor confirmou através dessa leitura. Então eu vou fazer questão de ler novamente com vocês. Vamos ler o capítulo 16, o versículo 2. 1 e 2, para ficar melhor. Amém? Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizei. Expulsar-vos-ão das sinagogas. E vem mesmo a hora que, em qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. O negócio é sério, né, irmãos? Agora vamos lá para o Apocalipse capítulo 3, o versículo 7 ao versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos das sinagogas de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. E saibam que eu te amo. E saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que vem sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Sente-se, por favor, fique à vontade. Meus irmãos, a palavra de Deus nos traz riquezas de conhecimento muito profundas e poderosas para mudar o rumo da nossa vida, para mudar a nossa mentalidade,
para fazer a gente entender as coisas que acontecem e para nos dar graça para suportar até as dificuldades que vêm sobre nós. No capítulo 16 de João, Jesus estava orientando os discípulos e ele disse que ia chegar o tempo que até aqueles que os matassem cuidariam estar prestando, fazendo serviço a Deus, por matar os servos do Senhor. Disse que eles seriam expulsos das sinagogas, enfim, que coisas difíceis eles iam passar. E aqui eu já quero trazer para você uma revelação, e é em torno disso que o Espírito Santo mandou eu falar com vocês nessa noite. Mesmo quando as coisas não estão boas, não é porque Deus não está com você. Quando as situações estão difíceis, quando a perseguição aperta, quando as coisas ficam estreitas, isso não quer dizer que Deus te abandonou, que Ele não está contigo. Ele tinha avisado os discípulos que eles iam passar por problemas, por coisas difíceis. O Senhor disse isso para eles. E o interessante é que, concluindo esse ensinamento, ele começa a falar do Espírito Santo, Consolador, que ele ia enviar. Tudo que você precisa para suportar, o Senhor já te deu, que é a presença dele que habita em sua vida. Glória ao nome de Jesus. E o nosso Senhor, quando veio cumprir o seu ministério entre os homens, Ele escolheu aqueles que Ele quis para serem os seus discípulos e posteriormente os seus apóstolos. Ele escolheu um por um, chamou-os para seguir. Glória ao nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Jesus treinou eles assim como Ele faz conosco. Ele chamou cada um de vocês, como disse o pastor nessa noite. O Senhor nos trouxe aqui, Ele nos escolheu, Ele nos trouxe a este lugar, Ele tem um propósito conosco nessa noite. E Ele treinou os seus discípulos, orientou tudo o que eles deveriam fazer. Eles viram Jesus transfigurado, 3 apenas dos discípulos, é a verdade. Eles viram Jesus transpirando sangue, eles viram Jesus ser traído, eles viram Jesus ser preso, eles viram Jesus ser condenado, mas também eles viram Jesus ressuscitado. Quando eles estavam reunidos, sem entender o que estava acontecendo, eles já tinham ouvido as mulheres que foram no sepulcro, ungiram o corpo de Jesus achando que ele estava morto e voltaram com a notícia: ele ressuscitou. Ele está vivo. Oh, glória! Oh, glória! Eles estavam tentando entender o que estava acontecendo, reunidos em um cenáculo, trancados, e Jesus aparece no meio deles. Glória! E diz para eles: paz seja convosco. Porque quando Ele manifesta a sua presença, Ele enche o nosso coração de paz. Ele enche a nossa alma de tranquilidade. Aí se cumpre o que vocês cantaram aqui: aquieta minha alma. Oh, glória ao nome do Senhor. Depois da sua ressurreição, Ele ficou com um período de 40 dias com os seus discípulos, com os seus servos, orientando eles a respeito de muitas coisas. E entre muitas coisas que Ele disse, Ele falou para eles no Evangelho de Lucas, se não falha a memória, o capítulo 24, o versículo 49. Se a memória não falha, quando você chegar na minha idade, você vai entender. E sobre vós envio a promessa do meu Pai.
Estais, porém, firmes na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele orientou os discípulos a ficarem reunidos em Jerusalém para receber o poder. Nos primeiros versículos de Atos dos Apóstolos, ele disse: mas vocês receberão a virtude do Altíssimo que há de vir sobre vós. Ele estava falando que o Espírito Santo ia descer, ia revesti-los de poder e eles iam testemunhar. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus! Que presença maravilhosa é essa? Nós vamos estar aqui no nosso meio nessa casa. O Senhor é bem-vindo, Espírito Santo. Vontade para fazer o que o Senhor. Glória! Glória! Aleluia, Jesus! Eita, papai! Jesus foi assunto ao céu na sua ascensão. Quando ele está voltando ao céu, os discípulos ficam olhando ele ser elevado às alturas e ser recebido e ocultado por uma nuvem, como nos diz o texto. E aí aparecem dois varões com vestes resplandecentes, dois seres celestiais, e falam com os discípulos do nosso Senhor: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo ele subir, ele há de voltar. Ele há de voltar. Ele há de voltar. Oh, glória! Eles ficaram escondidos ainda após a ascensão do nosso Salvador, reunidos em oração no cenáculo. E no dia de Pentecostes a promessa foi cumprida. O que Joel profetizou se cumpriu. O que Jesus falou que ia fazer, ele fez. Ele enviou o Espírito Consolador. Ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso. Foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. E cada um deles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E esse Espírito está aqui para distribuir dons espirituais para essa igreja nessa noite. Deixa ele te envolver mesmo. Deixa ele te envolver. Oh, glória! Eles começaram a pregar o Evangelho. Pedro se levanta e prega. Os irmãos conhecem a história. 3.000 almas se convertem, são batizadas nas águas, e a Bíblia diz que eles ficaram unidos em oração, na comunhão, no partir do pão. Muitos sinais, prodígios e maravilhas eram feitas pelas mãos dos apóstolos, e a cada dia o Senhor acrescentava as almas que se haviam de salvar. A igreja ia crescendo, anunciando Jesus o Salvador, pregando o Evangelho, operando sinais e prodígios, falando que o Rei dos Reis iria voltar. E os irmãos sabem que o Império Romano é quem governava o mundo nessa época, entre aspas. E os Césares, os imperadores, queriam ser adorados como deuses. Todos eles queriam ser adorados como deuses. Mas a igreja não adora homens. A igreja não adora homens. A igreja adora a Deus. A igreja não se mostra para adorar homem nenhum. Pregador, pastor, cantor, seja lá quem for. A igreja não adora homens. A igreja adora somente.
os governantes começaram a perseguir a igreja, os judeus, o Império Romano, começaram a perseguir a igreja. Os irmãos sabem que Estevão foi o primeiro mártir e ele estava pregando e ele foi apedrejado pelos judeus. Enquanto ele estava sendo apedrejado, pensa num diácono usado nas mãos do Senhor. Não importa o cargo que você tem, o que importa é você ser cheio. Aleluia! É ser cheio, é ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Deus usava demais esse homem. E ele começou a incomodar as pessoas. As pessoas ficaram incomodadas com ele, não ele incomodar as pessoas, melhor dizendo. Foi apedrejado. E olha que coisa linda, irmãos. Enquanto ele está sendo apedrejado, ele olha para o céu. Ele vê o céu aberto. Aleluia! Ele vê o Senhor de pé. E ele faz uma oração pelos seus algozes, dizendo ao Senhor: não impute sobre eles esse pecado, porque eles não sabem o que estão fazendo. Porque quem anda com Jesus aprende a ter misericórdia, aprende a perdoar, aprende a ter paciência, aprende a suportar as pedras. Uma grande perseguição se seguiu. Oh, glória a Jesus. Uma grande perseguição. Herodes mandou matar Tiago. Tiago era o pastor líder, o pastor presidente da igreja primitiva. Era ele que organizava, que dava a palavra final nas reuniões de convenção do ministério. Ele foi preso. Herodes mandou matá-lo ao fio de espada. Ele viu que isso agradou os judeus, mandou prender Pedro também. Vamos matar esse daí, esse pregador pentecostal. Ele tem que morrer. Vamos matar ele depois da Páscoa. Pedro estava preso. Mas o livro de Atos diz assim: mas a igreja fazia contínua oração por ele. Pedro estava acorrentado, algemado, trancafiado e vigiado por guardas. Mas a igreja fazia contínua oração por ele. E quando a igreja ora, Deus responde. Quando a igreja ora, Deus responde. Deus enviou um anjo lá na prisão, aonde a igreja não podia ir, o Senhor foi. O que a igreja não podia fazer, Deus fez. Abundante, muito maior do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, porque o poder de Deus se manifesta no meio da sua igreja. Aleluia! Pedro estava dormindo, o anjo acordou ele: desperta, levante-se. Quando ele levantou, as cadeias caíram, as correntes quebraram. Deus está dizendo para alguém: levante-se, porque eu quero te tirar dessa situação. As cadeias caíram. Calça os seus pés, cinge os seus lombos, vistas, e me siga. Oh, glória. Pedro foi seguindo, mas ele achava que estava tendo uma visão. Pedro foi seguindo um anjo, e quando ele foi caminhando, as portas foram se abrindo. Entendeu já o mistério? Quando ele foi marchando, seguindo a direção daquele anjo que Deus enviou, as portas foram se abrindo. Oh, glória!
foi? Porque assim, irmão, crente, quando ele é liberto, a primeira coisa que ele quer fazer é se reunir com a igreja. Jesus foi para onde ele sabia que a igreja estava reunida em oração. Chegou na casa da irmã Maria, bateu na porta, pensaram que era uma visão, uma visagem, era um anjo, era alguma coisa. Pedro está aí fora. Roger falou para os irmãos que estavam orando por Pedro. Ô glória! Aleluia! Viram a porta e Pedro entrou lá para orar junto com os irmãos. Está entendendo o que Deus está falando? Você está orando, o Senhor vai abrir a prisão e a vitória vai bater lá na tua porta. Porque Deus conhece o seu endereço. Tem vitória para alguém aqui nessa noite, porque o Senhor sabe a sua situação. Glória ao nome de Jesus. Glórias ao nosso Deus. Mas um após um, os apóstolos foram sendo mortos. E João envelhecendo. Os apóstolos sendo mortos e o apóstolo João envelhecendo, pregando a palavra, ensinando os irmãos. E aquele homem que era tão duro, quando Jesus chamou ele, irmão, João era um homem difícil, não era só Pedro que era difícil. João, uma vez eles foram evangelizar a cidade, não receberam eles. Aí João olha para Jesus e fala assim: o Senhor quer que a gente ore ao Pai, para que o Pai mande fogo do céu e queima todos esses rebeldes aí, mata todo mundo. Ele era assim. Mas quando ele foi caminhando com Jesus, foi cheio do Espírito Santo, estava pregando e cuidando do rebanho do Senhor. Sabe como ele pregava? Agora, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Aleluia! Assim como o Senhor amou vocês, você vai se amar uns aos outros. Filhinhos, amem os vossos inimigos, porque se vocês aborrecerem os seus irmãos, vocês são comparados a um assassino, a um homicida. Você tem que amar as pessoas, porque quem diz que ama a Deus e aborrece ao seu irmão é um mentiroso. Se você diz que ama a Deus, ame o seu irmão, ame o seu irmão, ame o seu irmão, ame o seu irmão. Quem anda com Jesus aprende a amar até os inimigos, irmão. Quem anda com Jesus aprende a amar até os inimigos. Aprende a orar até por quem está apedrejando a pessoa. Quem anda com Jesus. E se tem alguém na congregação que ainda não aprendeu a amar desse jeito, tenha paciência com essa pessoa, porque também está andando com Jesus e ele vai aprendendo com ele. Tem super crente na igreja não, irmãos. Todos nós temos as nossas esquisitices, os nossos erros, os nossos defeitos, mas o mandamento para todos nós é: amem-se, 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 amem-se. Oh, glória! Aleluia! 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 Glória ao nosso Deus! Aleluia! Jesus maravilhoso, Pai. João está pregando, e era o último apóstolo que sobrou vivo. Aí o imperador teve a brilhante ideia: vamos matar esse último apóstolo que andou com esse tal de Jesus, porque aí a igreja se acaba. Mas ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a igreja. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você é igreja. O servo de Deus disse
assim pelo Espírito Santo: resistir o diabo e ele fugirá. Se você é igreja, é só resistir, ficar firme, e o diabo é quem vai fugir. Se ele está andando ao redor do teu casamento, resista, ele vai fugir. Se ele está tentando contra a vida dos seus filhos, resista, o diabo vai fugir. Aleluia! Se ele está tentando contra a sua saúde, resista, ele vai fugir. E o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a sua vida. O imperador falou: vamos matar esse apóstolo João aí também. A história conta, irmãos, a história conta que esse imperador mandou aquecer um caldeirão de azeite, ferve o óleo, deixa o óleo fervendo e joga esse camarada aí, joga esse velho pregador aí, para ele morrer queimado e servir de exemplo para a igreja, para essa tal de igreja que crê nesse rei dos reis, que vai vir reinar, que vai governar esse mundo também. Eu vou acabar com a esperança deles, com a coragem deles. Ele vai servir de exemplo. Aqueceu o caldeirão de óleo e jogaram o João lá dentro. Sabe o que aconteceu? Nada. Porque o crente só morre quando o Senhor chama ele para casa. Quando o Senhor chama alguém para casa, a gente vai com alegria, porque Jesus prometeu que aquele que crê nele nunca verá a morte. Quando a gente parte daqui, a gente se encontra com o nosso Salvador. Ele saiu de lá, irmãos. A história conta que nem cheiro de queimado tinha nele. Não tinha nenhuma cicatriz, nenhuma marca de sofrimento. Aleluia! Aleluia! E o milagre foi tão grande que o imperador, quando viu João sair sem nenhuma queimadura do tacho de óleo fervendo, ele ficou admirado. E agora? O que a gente vai fazer? Aí disseram para ele: pega uma espada e mata esse camarada. Aí o imperador falou: de jeito nenhum. Se o Deus dele foi capaz de livrar ele do tacho de óleo fervendo, quem sou eu para matar ele da espada? Mas ele tinha uma ira tão grande de João que ele falou: vamos jogar ele lá na ilha de Patmos. Se alguém quiser ter o sangue desse inocente na sua mão, que seja um dos criminosos que estão lá em Patmos. Patmos era uma ilha para jogar pessoas ruins para a sociedade, criminosos, pessoas que eram assassinos, estupradores, enfim, os piores crimes bárbaros. As pessoas eram condenadas e jogadas na ilha de Patmos para morrer lá, eram jogados lá, simples assim. E o imperador falou: se ele não morrer pelas mãos de um dos criminosos lá, se ninguém matar ele, lá tem muito animal peçonhento também. Então um dos animais vai morder ele lá e ele vai morrer com o veneno de um desses animais peçonhentos. Lá em Patmos, eu quero ver esse homem escapar daí. Jogaram o João lá em Patmos. E aqui a gente chega no livro do Apocalipse. E eu já vou caminhar para concluir a palavra. Jesus, como é bom estar diante da tua presença. João está lá em Patmos. Cada um levava estampado sobre si a sua condenação, mais ou menos como aconteceu com Jesus, quando o Império Romano condenava uma pessoa. Pilatos mandou escrever: esse é o rei dos judeus. Esse é Jesus, o rei dos judeus. Estava escrito lá. A condenação dele era dizer que era rei. Vamos resumir aqui. Então lá em Patmos, eles levavam também a sua condenação sobre si. Agora imagina aqueles criminosos nessa ilha conversando: por que você está aqui? Eu estou aqui porque eu matei muita gente. Eu fui condenado pelo Império Romano porque eu desafiei o imperador.
eu juntei uns homens bem perigosos aí, armei uma emboscada para matar ele, mas foi descoberto, fui pego e fui jogado aqui para morrer. Você fez o quê? Eu destruí a vida de muita gente. Pessoas desse tipo estavam em Patmos. E lá estava o velho apóstolo João. Glória a Jesus. Aleluia! E o Senhor, por que o Senhor está aqui, velho? Você deve ser muito ruim. Eu estou imaginando com vocês, né? Você deve ser muito ruim para depois de velho ser jogado aqui nessa ilha para morrer. Você deve ser uma pessoa terrível. Terrível você deve ser. Qual foi o seu crime? O meu crime. Eu, lá na comunidade que eu sirvo a Deus, eu dizia para os meus irmãos: olha, amem-se uns aos outros, filhinhos, amem-se uns aos outros. Por causa disso, velho, você foi jogado aqui. Eu fui jogado aqui porque eu sou pregador do Evangelho. O imperador mandou jogar eu num óleo fervendo, mas eu saí de lá vivo porque o meu Senhor me livrou da morte. Aleluia! Porque esse Jesus que eu prego é o Jesus que tem a chave da vida e da morte. Aleluia! Ele é o autor da vida, ele é o autor de toda a criação. Ele resolveu me livrar. E eu estou aqui. Essa dificuldade não vai tirar a tua vida, não vai tirar a sua esperança, porque Jesus entra com você nessa situação para te dar livramento. E o teu crime foi pregar? Foi pregar. O imperador queria que eu parasse, mas eu não consigo parar. Como é que eu vou parar de falar do meu Senhor que morreu por mim e ressuscitou? Aquele que eu reclinava a minha cabeça no peito dele e fazia as perguntas mais difíceis que os meus amigos não tinham coragem de fazer, e ele com carinho me respondia. Aleluia, está entendendo que Jesus está falando contigo? Que a resposta para as tuas dúvidas se aproxime de Jesus. É na intimidade, é quando você o abraça, é quando você reclina a sua cabeça no peito dele. Aleluia! Que ele responde às tuas orações e dissipa as tuas preocupações. Reclinar a cabeça fala de descansar, fala de aconchego, fala de ficar em paz. Oh, glória! E ele está aqui para te abraçar nessa noite. Aleluia! Glória ao nosso Deus. Pois é. Sabe por que eu prego? Porque o que eu vi e ouvi, isso eu anuncio. E as minhas mãos tocaram a palavra da vida. Eu anuncio aquele que se fez carne e habitou entre nós. E sabe de uma coisa? Nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça. Oh, glória! Cheio de graça e de verdade. Então você está aqui por causa de pregar? Eu estou aqui por causa da palavra e do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Foi o que ele escreveu no primeiro capítulo do Apocalipse, no versículo 9. Eu estou aqui em Patmos por causa da palavra e do testemunho de Jesus. E você que lidera a igreja, seja como um obreiro ou como um líder em alguma área da igreja, algum trabalho na igreja, se você está honrando a palavra de Deus, talvez você passe por algum momento difícil, mas o Senhor vai estar contigo, e não vai deixar o mal te alcançar enquanto Ele não cumprir tudo aquilo que Ele prometeu que vai fazer na sua vida. Não desista de fazer a vontade do Senhor, pois Ele está contigo. Aleluia! Aleluia! Eu estou na ilha chamada Patmos por causa da palavra e do testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Enquanto ele está em Patmos, o seu espírito é elevado ao céu, ele é arrebatado em espírito no dia do Senhor, como ele narra, e ele começa a ver coisas maravilhosas lá no céu, porque o céu que está preparado para nós é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. É por isso que o Espírito e a noiva clamam: vem, vem, ora vem, Senhor Jesus. Glória ao nosso Deus. E ele ouviu de trás dele uma voz que o chamou e disse: o que você vê, escreve num livro e envia 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele ouviu isso, ele diz assim, ele narra: e virei-me para ver quem falava comigo. E quando eu me virei, eu vi um semelhante ao Filho do Homem. A sua cabeça era branca como a pura lã, como a neve, os seus olhos como chama de fogo. Ele está vestido até os pés como um linho fino, cingido com cinturão de ouro, os seus pés como um latão reluzente, da sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes. O seu rosto brilha mais do que o sol quando a sua força maior resplandece. E quando eu vi, caí prostrado aos seus pés como morto. Mas ele estendeu sobre mim a sua mão e tocou e disse: não temas, não tenha medo, não tenha medo, não temas. Oh glória, eu sou o primeiro e o último. Oh glória, aleluia. Eu fui morto, mas eis-me aqui, estou vivo e vivo para todo sempre. Quando ele manifesta a sua presença, ele tira todo o medo do nosso coração. Aleluia, deixa Deus arrancar essa preocupação do teu ser nessa noite, na tua alma. E o Senhor deu a ordem para ele enviar cartas às igrejas. Mas eu vou direto aqui para a igreja de Filadélfia, porque o tempo está se aproximando. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto e diz: o que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Quando ele disse isso, diz o que é santo e é verdadeiro, eu não vou me deter nessa parte. Você entende que o nosso Senhor é santo? Amém. Todos nós que sabemos que Ele é santo, nós temos que santificar-nos em toda a nossa maneira de viver. E não é difícil santificar, é só obedecer o Senhor. Quando você se aproxima dEle, você está se santificando. Quando você obedece a sua palavra, você está santificando a sua vida. Não tem muito segredo. Santificação é um privilégio de quem é salvo. Porque por mais que a gente se esforce, a gente sempre vai cometer erro. Mas quando a gente se arrepende, o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Como João, o apóstolo, escreveu. Essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se algum de vocês pecarem, lembre-se, vocês têm um advogado no céu, Jesus Cristo de Deus. Pelos vossos, mas também pelo de todo o mundo. É Ele que advoga a nossa causa quando a gente falha contra Deus, quando a gente comete erros contra o nosso Senhor. Aleluia, aleluia, glória. Santo e verdadeiro. Verdadeiro, Ele é a própria verdade. E Ele sendo verdadeiro, Ele prometeu que vem buscar a sua igreja. Ele vai cumprir. Isso é verdade. Ele vai cumprir o que nos prometeu. Existe um lugar de repouso para o povo de Deus. E já está preparado. E muito em breve. Aleluia!
Davi. Quando Jesus mandou escrever isso para a igreja de Filadélfia, ele estava dizendo: eu sou descendente de Davi, eu sou o rei prometido, eu sou o rei que vai reinar eternamente, eu tenho a chave de Davi, a autoridade, eu sou o rei dos reis, eu sou o rei eterno. Glória, aleluia. Eu sou o Messias prometido, é isso que ele está dizendo. Tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha, mas quando fecha, ninguém abre. E às vezes a gente fala muito da porta aberta e fala pouco da porta fechada, mas o Senhor também fecha a porta. Quando Ele fecha, ninguém abre. E havia uma porta aberta contra a igreja do Senhor, uma porta de perseguição. E o Senhor mandou avisar essa igreja: quando eu fecho a porta, ninguém abre, ninguém abre, ninguém abre, ninguém abre, ninguém abre a porta que eu fecho. O interessante, meus irmãos, é que o Senhor fecha algumas portas na nossa vida. E quando Ele fecha a porta, às vezes a gente não entende, às vezes a gente não sabe por quê. Às vezes chega um fim de um relacionamento, fecha uma porta, uma amizade de anos, e de repente essa porta se fecha, você perde o contato com a pessoa, às vezes você fica sem entender nada, por que aconteceu isso, porque essa porta se fechou, porque, oh, glória, mas o Senhor tem coisa boa para você, não se preocupe. Não perca o seu tempo em questionar a maneira como Deus trabalha na sua vida. Deixa Ele te conduzir, porque não é para você parar diante da porta que se fechou. Aí ele fala assim, depois que ele diz que tem a chave que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, olha o que ele fala para a igreja: eis que diante de ti eu coloquei uma porta aberta e ninguém pode fechar. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quando uma porta se fecha diante de nós, se você vier para o culto e por algum motivo a igreja estiver fechada, a porta da igreja estiver fechada, você vai ser barrado de entrar aqui. Você não vai conseguir entrar. Para você entrar, a porta precisa abrir. Para você entrar na sua casa após esse culto, você vai precisar abrir a porta da sua casa e entrar. Se a porta estiver fechada, você não consegue avançar. Está entendendo o que Deus está dizendo? Mas para a igreja de Filadélfia e para você nessa noite, o Senhor não está dizendo que pôs uma porta fechada diante de você. Ele está dizendo que pôs uma porta aberta. Ele não quer que você pare diante da porta que se fechou. Ele quer que você continue andando e passe pela porta que está aberta diante de você nesta noite. O interessante é que ele disse assim: eu coloquei diante de ti pus uma porta aberta. Quando a gente fala adiante é algo que está lá na frente. Por exemplo, terminou o culto e eu vou ter que passar lá adiante para buscar minha filha que está lá na igreja. Ela não está perto de mim, ela está lá adiante. Quando você adianta o relógio, quer dizer que ele está lá na frente. O tempo é presente, mas ele não está marcando o tempo presente, ele está adiantado, está marcando o tempo que ainda não chegou. Lá na frente, para chegar lá, você vai ter que esperar o tempo passar, ou para chegar em algum lugar distante, você vai ter que caminhar para chegar lá. Quando você fala adiante, é isso que quer dizer na língua portuguesa. E a Bíblia é detalhista, irmãos. Os detalhes nos ensinam muitas coisas. O Senhor não disse adiante de você eu coloquei uma porta aberta. Ele disse diante de ti pus uma porta aberta. Quando a gente vai ver adiante no dicionário e diante, sem o ar na frente, diante, você entende que o que está diante de você está ao alcance do seu braço. O que está diante de você está bem perto de você. O que está diante de você está na sua presença. É por isso que quando a gente canta, a gente fala para o Senhor: diante de ti abre o meu coração. Quer dizer, eu estou na frente dele, na presença dele. Diante do teu altar, eu estou pertinho do Senhor. E ele está dizendo: diante de você eu coloquei
espaço. E para você prosseguir, você tem que dar um passo. É só isso. A porta já está aberta. Você só precisa dar um passo para passar por ela. Talvez para alguém o passo seja voltar a orar. Talvez para alguns de vocês o passo que você tem que dar é voltar a vir participar dos cultos de ensinamento da igreja. Talvez o passo que você precisa dar é jejuar. Não sei. Mas o Espírito Santo está falando com você nesse momento. Talvez o passo que você precisa dar é liberar o perdão, é tirar a mágoa do coração. Talvez o passo que você tenha que dar nessa noite é voltar para a igreja, é voltar para os caminhos do Senhor. Talvez o passo que você tenha que dar é entregar a sua vida para Jesus nessa noite. Eu não sei o que você precisa fazer, mas a porta está aberta diante de você. Se você der o passo, você vai passar por essa porta e você vai ver quão grandes coisas Deus tem reservado para você a partir deste culto. E ninguém pode fechar. Meu Deus do céu. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Você não precisa ser um super crente. Porque se você tem pouca força, o que você tem que fazer é guardar a palavra e não negar o nome de Jesus. Porque muitas vezes as pessoas falam, não, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, e não lê. Esse ano eu vou jejuar mais, e não faz isso. Esse ano eu não vou mais cometer os erros que eu cometi. Daqui para frente eu vou orar mais, daqui para frente eu vou ser mais fiel a Deus, daqui para frente eu vou frequentar mais a igreja, eu vou participar mais dos cultos. E aí a pessoa não cumpre aquilo que fala para o Senhor em oração, porque tem pouca força. Mas ainda que você tenha pouca força, guarde a palavra e não negue em nome do Senhor, porque até que quem tem pouca força, Ele cuida. Quem tem pouca força, Ele disse: esse eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mais mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos seus pés e saibam que eu te amo. Ele disse assim aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Ele não estava falando de demônio, porque demônio não pode ser judeu, tem que ser humano para poder nascer na descendência de Abraão e ser judeu. Ele não estava falando de demônio, ele estava falando de gente que estava incomodando a igreja de Filadélfia. E o Senhor disse: eu farei com que esses da sinagoga de Satanás venham e adorem prostrados aos seus pés e saibam que eu te amo. E saibam que eu te amo. Sabe o que o Senhor está dizendo para alguns de vocês? Ele vai desfazer a sinagoga de Satanás que está causando sofrimento para você. Ele vai desmanchar a roda de fofoca que está tentando manchar o teu nome, o teu ministério, a tua família. Ele vai desfazer a sinagoga de caluniadores que se levantaram contra você. O interessante é que ele falou: eu não vou destruir, eu vou fazer que eles venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Ele não disse: eu vou jogar eles para longe. Não, vou fazer com que eles venham. Sabe o que o Senhor está falando? Ele está falando que vai salvar essas pessoas que estão tentando te prejudicar. Elas só podem adorar quem é crente, irmão. E o Senhor está falando que essa sinagoga de Satanás ia vir e prostrar e adorar prostrado. Quem adora prostrado é porque se converteu. Se prostrar para de se entregar, de se render, de se oferecer ao Senhor. O Senhor está dizendo: eu vou desmanchar esta sinagoga de Satanás, vou salvar essas pessoas, vou trazê-los para me adorar. E quando eles chegar aqui, eles vão ver que eu te amo, que eu te amo, que eu te amo. Igreja minha,
paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. O Senhor estava dizendo para a igreja: não vou entrar em escatologia por causa do tempo. O Senhor estava dizendo para a igreja de Filadélfia: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Você guarda a minha palavra e eu guardo você. Você recebe a minha palavra e eu guardo você. Você acredita na minha palavra e eu te guardo, eu te protejo. Eu te coloco no meu esconderijo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Guarda a minha palavra e eu guardo você. Eu guardo a tua casa, eu guardo o teu casamento, eu guardo os teus filhos e abençoo a sua vida. Eis que venho sem demora. Guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Cuide da sua comunhão com Deus, porque o arrebatamento está próximo. Cuide da sua vida espiritual, porque o arrebatamento da igreja está próximo. E quando você faz isso, Deus vai te guardar e te proteger e te livrar dos algozes e das armadilhas de Satanás. Onde é que não temas as ameaças que vêm contra você. O dono da tua vida está aqui nesta noite. Falando contigo, guarda a minha palavra e eu te guardarei de todas as coisas que vierem contra você. Não tenha medo do diagnóstico do médico. Não tenha medo do corte lá na empresa que vai mandar um monte de gente embora. Guarda a minha palavra e eu te guardarei, diz o Senhor para você. Aleluia! 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 A quem vencer? Eu já estou caminhando para concluir. Pastor, posso mais uns 5 minutos para concluir? Você me suporta mais uns minutos? Aleluia! A quem venceu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus. O Senhor disse: a quem vencer, farei dele coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Meus irmãos, o Evangelho é simples. O Senhor fala conosco de uma forma que a gente possa entender. Para a igreja de Filadélfia, o Senhor estava dizendo que ia fazer deles coluna no templo, e eles nunca iam sair desse templo. Por que o Senhor estava falando isso para essa igreja? Porque Filadélfia está situada em um lugar que tem muitos terremotos. Não vou falar aqui de placa tectônica, essas coisas, que eu vou cansar vocês e eu vou consumir o tempo aqui desnecessariamente. Mas o fato é que tinha e tem muitos terremotos ainda nessa região. E nesse tempo que a igreja de Filadélfia estava crescendo nessa cidade, porque nem o terremoto para a igreja. Oh, glória! Os habitantes dessa cidade estavam com medo de morar dentro da cidade, por causa dos terremotos. Eles pensavam assim: se houver um tremor de terra, as casas vão cair, vão nos matar. As construções de dentro da cidade vão nos prejudicar. Se cair por cima de nós uma dessas rochas, dessas pedras, nós vamos morrer. Então eles acampavam fora da cidade de Filadélfia. Entravam lá para fazer suas coisas, mas dormiam e acampavam fora da cidade. Eles viviam assim com medo. Mas para a igreja de Filadélfia, Jesus mandou dizer: eu vou fazer com vocês uma coluna, e desse tempo você nunca vai sair. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Não tem tremor de terra que vai derrubar você, igreja do Senhor. Não tem tremor de terra que vai tirar você da minha presença, porque eu faço de você uma coluna. E nós sabemos que o que sustenta uma edificação é o alicerce, mas em cima do alicerce tem a coluna que sustenta o edifício de pé. Então vai vir um tremor de terra
coluna. Uma coluna. Sabe quem é a base, quem é o alicerce, quem é o fundamento? É a rocha eterna, o nosso Salvador Jesus. Mas a coluna é você que Ele está edificando nessa noite. O que sustenta a edificação é o alicerce e a coluna que mantém o edifício de pé. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou fazer de você uma coluna, e esse terremoto não vai derrubar você. O interessante é que se a coluna ficar de pé, todo o edifício fica. Deus está dizendo para vocês: meu Pai, que coisa maravilhosa é essa que está acontecendo aqui? Eu vou fazer de você coluna dentro da tua casa. Eu vou fazer de você coluna na sua família. E enquanto você estiver de pé, a tua casa não cai, a tua família não cai. Porque eu vou fazer de você coluna para sustentar toda a tua família, diz o Senhor. O terremoto não vai destruir as suas finanças. O terremoto não vai destruir o teu casamento, não vai destruir a tua família, não vai destruir os seus filhos, porque o Senhor está fazendo de você coluna nessa noite. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Meus irmãos, quando você tem um patrimônio para cuidar, você coloca placas ou plaquetas de patrimônio. Você enumera todos os bens que aquele empreendimento possui. Por exemplo, lá na minha igreja, os instrumentos têm placa de patrimônio. O púlpito tem placa de patrimônio. As cadeiras têm placa de patrimônio. Tudo está registrado. Não importa para onde se leve uma cadeira daquela, tem lá uma identificação. Essa cadeira pertence à Igreja Evangélica Missão de Fé. Tem código de barra, tem tudo registrado. Então quem olhar para qualquer um daqueles bens vai saber que ali tem dono. Está entendendo o que Deus está falando para você? Ele está dizendo que está escrevendo o nome dele em você. Você tem dono! E o teu dono cuida de você. É o Deus Todo-Poderoso que está neste lugar. Aleluia! Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, agora o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus. Meus irmãos, se você quiser sair daqui lá na Alemanha, você precisa ter o seu nome escrito lá, precisa do visto. Você vai passar por um pente fino para você receber autorização para entrar lá ou não entrar lá, ou uma proibição para não entrar lá. Se você quiser sair daqui, quiser morar nos Estados Unidos, é da mesma forma. O seu nome vai ser avaliado, a sua conduta, a sua vida, você precisa ter o seu nome escrito lá. Quando você chegar lá com o seu passaporte, vai ser verificado. Se você tiver permissão para entrar lá, você entra e pode morar. Se você não tiver, você vai ficar do lado de fora. E o Senhor disse assim: eu vou escrever sobre você, minha igreja, o nome da cidade do meu Deus. O Senhor está dizendo para você que o teu nome está escrito lá. O teu nome está escrito lá, conforme diz o livro do Apocalipse. Só vai entrar lá aquele que estiver escrito no livro da vida do Cordeiro. Se o teu nome está escrito lá, pode se alegrar, porque você não vai ficar de fora no dia do arrebatamento. Já passei muito do tempo, ainda faltou falar do nome do meu Deus, que ele vai escrever. E o meu novo nome, foi o que ele falou. Mas fica para outro dia, se Deus nos permitir. Eu sei que eu já passei do horário, pastor. Não sei se eu vou voltar aqui, mas eu gostaria de orar junto com vocês. Porque o meu Senhor disse que tem porta aberta diante dessa igreja. Fica de pé, por favor, com muito respeito. Se não der para ficar de pé, você pode ficar sentado.
Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Pode continuar. Isso, irmãos, pode deixar Deus usar vocês conforme é o costume da igreja. Vocês são bênçãos de Deus para a igreja. O Senhor disse que tem porta aberta diante de vocês nessa noite. E eu não sei qual é a sua necessidade, mas Jesus colocou a porta que você precisa diante de você. Feche os seus olhos, por favor, que eu vou ministrar de uma forma bem simples. Tem a porta da restauração do casamento aberta diante de você nessa noite. Tem a porta da restauração das finanças aberta diante de você. Tem a porta da restauração da sua saúde diante de você aberta nesta noite. É só dar um passo. Pela fé, creia, e deixa a palavra te conduzir para esse lugar de vitória que o Senhor reservou para você aqui nessa noite. Quero perguntar se tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus também. Tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador nessa noite? Tem alguém que quer passar por essa porta que está aberta nessa noite, entregando a sua vida para Jesus? Se você quer aceitar Jesus como seu Salvador, dê um sinal numa das suas mãos para a gente poder orar por você, junto com a igreja do Senhor. Oh, Senhor, a igreja fique em oração, por favor. Oh, Jesus está abençoando a sua vida de maneira sobrenatural. No maior sofrimento de João, igreja, o Senhor revelou a ele o livro do Apocalipse. Vou deixar ele para vocês. E o Senhor está vendo a tua dor e o teu sofrimento, e Ele quer revelar a vocês coisas sobrenaturais e maravilhosas. Continua confiando naquele que tem todo o poder, que se for preciso arrebatar o teu espírito e te levar lá no céu para falar com você. Ele vai fazer isso! Glória a sua palavra sobre a sua vida. Oh, glória a Jesus! Eu posso sentir de esperança. Eu posso ouvir os filhos clamando por ti. Coisas novas Deus está fazendo.
venhamos evidenciar a manifestação do reino dele nesta geração, nos últimos dias. E hoje é uma noite que ele tem uma expectativa diante da igreja. E ele espera de nós arrependimento. O Senhor está aqui buscando os adoradores, mas aqueles que buscam arrependimento. Hoje esse arrependimento vai deixar de lado o orgulho, vai deixar de lado os seus julgamentos, as suas vontades. Oh, e pegará a sua cruz, negando o seu eu. Ele espera de nós que o arrependimento genuíno venha evidenciar o levantar, o despertar de uma igreja grandiosa, poderosa em Jesus Cristo. O Senhor vai agora tocar a sua vida. E Ele não vai somente tocar e te transformar, mas Ele vai te direcionar aqui. Eu não sei o que você vai fazer, se é agora, se é na sua casa, na sua vida, no seu interior, eu não sei. Mas o Senhor espera de nós uma ação, uma atitude. É tempo de arrependimento, é tempo de quebrantamento, é tempo de buscar a Ele e negar a si mesmo. Porque Ele vai abrir um caminho e no deserto florescerá. Você pode ter certeza que Deus vai honrar a palavra dEle. E aqueles que buscam vão encontrar. Aqueles que buscam vão encontrar. E vão testemunhar o que Deus vai fazer. Então nós vamos finalizar agora cantando mais uma vez. Coisas novas Deus está fazendo. E deixa o Espírito Santo sussurrar em seus ouvidos o que você precisa fazer para a vontade de Deus se cumprir na sua vida. Amém? É profético.